Neste vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer esse casaquinho. É um casaquinho baseado no modo diferente de fazer, porque ele começa aqui pela pala, de baixo para cima. É um raglan, mas é muito simples de fazer. Aí eu fui adaptando várias técnicas, né? E cheguei nesse resultado. É um modelinho que fica muito bonito tanto para menino quanto para menina. Eu fiz assim simples, para quem não sabe fazer crochê, né? Pode ficar assim que fica bonito também. Mas quem quiser fazer um biquinho, fazer um picô, fiquem à vontade, que valoriza mais ainda, né? Quanto aos pontos, eu também fiz um bem simplesinho, né? Um ponto fantasia, para quem é iniciante e nunca fez um pontinho fantasia. E também quem quiser fazer um pontinho mais elaborado, uma trança, fique à vontade que só acrescenta mais beleza ainda na peça, né? O punho também eu fiz assim, né? Simplesinho, mas pode ser modificado. Se quiser fazer só cordõezinhos em tricô ao invés de punho, também pode. Eu fiz 5 casas para os botões, se quiser pode fazer mais uma, né? Usei a agulha 3,5 e para esse trabalho eu usei esta Hobby aqui, a Hobby, mas ela tem 400 de tex, ela é meio grossinha, né? Mas pode ser usado qualquer tipo de fio, a Super Bebê, Mais Bebê, Carinho, qualquer lã que vocês encontrarem para bebê, fica ótimo também. Este tamanho eu fiz mais ou menos para recém-nascido há 3 meses. Fui me baseando em várias pesquisas de tamanho, né? E eu cheguei nessa conclusão de tamanho. Mas se quiser fazer maior ou menor, basta colocar mais pontos aqui, porque cada carreira diminui 8 pontos. Então, se quiser colocar mais pontos na agulha, basta fazer 8 pontos a mais em cada carreira que queira fazer, que ele vai aumentando e vai ficar do tamanho da pala que quiser. Aí depois, o restante do trabalho tem que ir recalculando, mas é muito simples de fazer. Também pode ser feito com uma lã mais grossa e agulha mais grossa, que fica para criança maior. Eu acredito que fica assim para 2, 3 anos, com lã e agulha mais grossa, eu acho que fica bem do tamanho desejado. Quanto à receita desse casaquinho, vai estar toda escrita logo abaixo do vídeo, basta clicar em mostrar mais e também no meu blog Oficina Regina. As medidas desse casaquinho eu passo todas logo no final do vídeo. Então vamos ao vídeo explicativo. Para fazer o casaquinho, vou colocar 172 pontos na agulha. Depois que eu coloquei 172 pontos na agulha, vou fazer a primeira carreira toda em tricô. Depois que eu fiz a primeira carreira toda em tricô, eu vou fazer também todas as carreiras com as variações e sempre em tricô. Então, a segunda vai ser assim: 21 pontos. Depois que eu terminei os 21 pontos, eu pego 3 pontos juntos em tricô. E sigo fazendo 36 pontos em tricô. Terminados os 36 pontos, pego 3 pontos juntos e continuo fazendo 46 pontos. Depois dos 46 pontos, pego 3 pontos juntos e continuo fazendo 36 pontos.
Terminados os 36 pontos, pego 3 pontos juntos, novamente, e finalizo com 21 pontos. Depois que eu finalizei a carreira com 21 pontos, eu volto aqui, que vai ser o avesso do trabalho, e faço a carreira toda em tricô sem diminuições. Quarta carreira, 20 pontos. Depois dos 20 pontos, pego 3 pontos juntos e continuo fazendo 34 pontos. Terminados os 34 pontos, pego 3 pontos juntos e continuo fazendo 44 pontos. Terminados os 44 pontos, pego novamente 3 pontos juntos e sigo fazendo 34 pontos. Depois dos 34 pontos feitos, pego 3 pontos juntos e finalizo com 20 pontos até o final da carreira. Quinta carreira, toda em tricô sem diminuições. Sexta carreira, 19 pontos. E depois dos 19 pontos, pego 3 pontos juntos e sigo fazendo 32 pontos. Terminados os 32 pontos, pego 3 pontos juntos e sigo fazendo 42 pontos. Depois de 42 pontos feitos, pego 3 pontos juntos e continuo fazendo 32 pontos. Terminados os 32 pontos, pego 3 pontos juntos e finalizo com 19 pontos. Depois de terminada a sexta carreira com 19 pontos, volto aqui no avesso e faço toda em tricô sem diminuições. A sétima carreira. Oitava carreira, 18 pontos. E depois dos 18 pontos, pego 3 pontos juntos e continuo fazendo 30 pontos. Terminados os 30 pontos, pego 3 pontos juntos e continuo fazendo 40 pontos. Depois dos 40 pontos, pego 3 pontos juntos e sigo fazendo 30 pontos. Terminados os 30 pontos, pego 3 pontos juntos e termino a carreira fazendo 18 pontos. Nona carreira, toda em tricô, sem diminuições.
10ª carreira, 17 pontos. Depois dos 17 pontos, pego 3 pontos juntos, continuo 28 pontos. Terminados os 28 pontos, pego 3 pontos juntos e sigo fazendo 38 pontos. Terminados os 38 pontos, pego 3 pontos juntos e continuo fazendo 28 pontos. Depois dos 28 pontos, pego 3 pontos juntos e finalizo a carreira com 17 pontos. 11ª carreira, toda em tricô sem diminuições. 12ª carreira, 16 pontos. Depois dos 16 pontos, pego 3 pontos juntos e sigo fazendo 26 pontos. E depois dos 26 pontos, pego 3 pontos juntos e continuo fazendo 36 pontos. Depois dos 36 pontos, pego 3 pontos juntos e continuo fazendo 26 pontos. Terminados os 26 pontos, pego 3 pontos juntos e finalizo com 16 pontos. Décima terceira carreira, toda em tricô, sem diminuições. Décima quarta carreira, 15 pontos. Depois dos 15 pontos, pego 3 pontos juntos, continuo fazendo 24 pontos. Depois dos 24 pontos terminados, pego 3 pontos juntos e continuo fazendo 34 pontos. Terminados os 34 pontos, pego 3 pontos juntos e continuo fazendo 24 pontos. Terminados os 24 pontos, pego 3 pontos juntos e finalizo a carreira com 15 pontos. 15ª carreira, toda em tricô, sem diminuições. 16ª carreira, 14 pontos. Depois dos 14 pontos, 3 pontos juntos e sigo fazendo 22 pontos. Terminados os 22 pontos, pego 32 pontos juntos e sigo fazendo 32 pontos. Terminados os 32 pontos, pego 3 pontos juntos e sigo fazendo 22 pontos. Depois dos 22 pontos, pego 3 pontos juntos e finalizo a carreira com 14 pontos.
17ª carreira, toda em tricô sem fazer diminuições. 18ª carreira, 13 pontos. Depois dos 13 pontos, pego 3 pontos juntos e continuo fazendo 20 pontos. Terminados os 20 pontos, pego 3 pontos juntos e continuo fazendo 30 pontos. Depois dos 30 pontos, pego 3 pontos juntos e sigo fazendo 20 pontos. Terminados os 20 pontos, pego 3 pontos juntos e finalizo a carreira com 13 pontos. Décima nona carreira, toda em tricô, sem fazer diminuições. 20ª carreira, 12 pontos. Depois dos 12 pontos, pego 3 pontos juntos e sigo fazendo 18 pontos. Terminados os 18 pontos, pego 3 pontos juntos e continuo fazendo 28 pontos. Terminados os 28 pontos, pego 3 pontos juntos e continuo fazendo 18 pontos. Terminados os 18 pontos, pego 3 pontos juntos e finalizo a carreira com 12 pontos. 21ª carreira, toda em tricô, sem diminuições. 22ª carreira, 11 pontos. Depois dos 11 pontos, pego 3 pontos juntos e sigo fazendo 16 pontos. Terminados os 16 pontos, pego 3 pontos juntos e continuo fazendo 26 pontos. Depois dos 26 pontos, pego 3 pontos juntos e continuo fazendo 16 pontos. Terminados os 16 pontos, pego 3 pontos juntos e continuo finalizando com 11 pontos. 23ª carreira, toda em tricô, sem diminuições. 24ª carreira, 10 pontos. Depois dos 10 pontos, pego 3 pontos juntos. Sigo fazendo 14 pontos. Terminados os 14 pontos, pego 3 pontos juntos e sigo fazendo 24 pontos. Terminados os 24 pontos, pego 3 pontos juntos e sigo fazendo 14 pontos. Depois dos 14 pontos, pego 3 pontos juntos e finalizo com 10 pontos. 25ª carreira, toda em tricô, sem diminuições.
26ª carreira, 9 pontos. Depois dos 9 pontos, 3 pontos juntos. Sigo fazendo 12 pontos. Depois dos 12 pontos, pego 3 pontos juntos. Sigo fazendo 22 pontos. Terminados os 22 pontos, pego 3 pontos juntos em tricô e sigo fazendo 12 pontos. Terminados os 12 pontos, pego 3 pontos juntos e finalizo com 9 pontos. Depois da 26ª carreira, eu vou fazer uma carreira só, fazendo umas diminuições, para continuar a gola. Então, eu vou fazer 13 pontos. Depois dos 13 pontos, pego 2 pontos juntos. Faço 2 tricô. 2 pontos juntos, 6 tricô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 pontos juntos em tricô, 2 tricô, 2 pontos juntos, 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 6 tricô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 pontos juntos em tricô, 2 tricô, 2 pontos juntos em tricô e 13 tricô. Terminada a carreira com 13 tricô, restaram na agulha 59 pontos. A partir daqui, eu não vou fazer mais diminuições e só vou fazer carreiras em tricô até completar mais ou menos de 6 a 7 centímetros. Só em cordões de tricô. Igual eu fiz aqui nessa parte, só que sem fazer nem aumento nem diminuições. Terminei a golinha, fiz mais ou menos 8, 7 centímetros em cordões. Deram 14 cordões a partir daqui do fim das diminuições. Arrematados todos os pontos, né? Aí eu corto aqui, passo aqui por dentro. Depois a gente traz o fiozinho aqui para poder cortar e não ficar com nenhum defeito, né? Então, a primeira parte, né, que a palhinha fica assim, ela já faz o formato aqui da cava, né? E a golinha pronta fica assim. Parte das costas, da frente, né? E agora eu vou dar continuidade fazendo as mangas. E para fazer as mangas, eu vou pegar os pontos correspondentes
a este lado e este lado, que é para fazer a manguinha aqui na cava, né? Que eu já vou sair direto com a manga. Nesta parte que eu vou pegar os pontinhos. E para fazer a continuidade aqui na manga, eu vou pegar todos os pontos desse lado, onde tem aqui esse quadrado que forma a cava, né? Então, eu venho aqui no primeiro pontinho, pego o fio, amarro aqui. E vou trazendo os pontinhos, pego ele assim e trago através de cada pontinho, né? Vou pegando assim, um por um. Pego bem dentro aqui do ponto que fica duplo. E vou fazendo assim até completar 38 pontos na agulha. Peguei 38 pontos aqui no direito do trabalho, onde faz esse alto relevo aqui no raglan. Aí eu volto aqui no avesso e vou completar aqui na agulha 6 pontinhos a mais. Pode fazer simples mesmo assim, enrola no dedo e coloca aqui. Então, faz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E com esses 6 pontos a mais, vou fazer toda essa carreira em tricô. Apertando bem aqui no começo para não ficar muito solto esses pontinhos aqui. Chegando no final da carreira, volto aqui no direito e também coloco mais 6 pontinhos aqui na agulha. Colocados os 6 pontos na agulha, eu vou trabalhar essa carreira que tá no direito toda em meia. Meio chatinho de pegar ele nessa hora, mas é só neste momento, depois ele já se ajeita junto com outros pontos. Com esses aumentos que eu fiz de cada lado, somaram 50 pontos na agulha. E agora eu volto aqui no avesso e faço uma carreira toda em tricô. Terminei a carreira no avesso em tricô. Agora eu vou começar a fazer a primeira carreira do ponto fantasia. Então, eu faço assim, 2 tricô e 4 meia. Dois tricô e 4 meia. E vou fazendo assim 2 tricô e 4 meia até o final da carreira. Terminando a carreira com 2 tricô.
Então, ficou assim o trabalho. 2 tricô, 4 meia, 2 tricô, 4 meia, 2 tricô, 4 meia, até o final, terminando com 2 tricô. Volto no avesso, sempre em tricô. Volto no direito do trabalho e continuo fazendo a mesma carreira que eu fiz na primeira, que é 2 tricô, 4 meia. Eu repito aquela carreira do ponto fantasia até o final da carreira. Repeti a primeira carreira, né? E agora eu volto aqui no avesso e faço toda em tricô. Terminei a carreira do avesso em tricô. Agora eu volto aqui no direito e não vou fazer esse ponto variado de meia e tricô. Agora eu vou fazer uma carreira só em ponto meia. A carreira toda em meia. Volto a carreira no avesso toda em tricô. Voltando aqui no direito do trabalho, vou repetir novamente a sequência do ponto fantasia, que é o seguinte: primeira carreira, 2 tricô, 4 meia, 2 tricô, 4 meia, segunda carreira, avesso toda em tricô. Terceira carreira, repito a sequência: 2 tricô, 4 meia, 2 tricô, 4 meia. Volto no avesso, quarta carreira toda em tricô. Quinta carreira toda em meia. Sexta carreira toda em tricô, que é o avesso. Volto aqui na sétima carreira do ponto fantasia, repetindo 2 tricô, 4 meia, 2 tricô, 4 meia e assim por diante. E vou fazendo essa sequência, que eu já fiz a primeira manga. Eu fiz 2, 4, 6, 8 desenhinhos que se formam ao longo do trabalho, né? Lembrando que a receita vai estar toda escrita logo abaixo do vídeo, é só clicar em mostrar mais. E no blog também. Fiz 16 centímetros de ponto fantasia, sendo que pode fazer mais e menos, depende do tamanho que a pessoa quer fazer. Agora eu vou fazer uma redução para continuar no punho do casaquinho. E nesta carreira eu vou fazer aqui no direito do trabalho mesmo, um tricô, 2 pontos juntos em tricô, um tricô, 2 pontos juntos em tricô, um tricô, 2 pontos juntos em tricô. E vou fazendo assim até finalizar a carreira. Terminando a carreira com meia, volto na próxima carreira fazendo ponto barra, acompanhando os pontos. Onde é tricô eu faço tricô, onde é meia eu faço meia, onde é tricô eu faço tricô, onde é meia eu faço meia, e vou fazendo assim até completar 6 carreiras de ponto barra. Fiz as 6 carreiras em ponto barra, agora eu vou arrematar acompanhando os pontos para dar mais flexibilidade no punho. Então, o primeiro é tricô, eu faço um tricô, o próximo é meia, eu faço um meia, e derrubo esse que eu fiz em tricô, em cima desse que eu fiz em meia. O próximo é tricô, eu faço tricô, e derrubo esse primeiro, em cima desse tricô. O próximo é em meia, e derrubo esse de trás que eu já fiz, em cima desse meia. E vou fazendo assim até o final da carreira.
Depois que eu arrematei todos os pontos, sobra esse ponto, daí eu deixo um fio bem comprido para aproveitar para costurar a manga depois. Passo aqui por dentro, né, para arrematar. E fica assim bem seguro, né? Com as manguinhas prontas, agora eu vou fazer o corpo do casaquinho. E para que eu continue, eu vou ter que pegar os pontos dessas partes da frente e essa parte das costas, né? E aqui, onde vai ser a cava, eu vou completar com os 12 pontos, aqueles que eu coloquei aqui, que eu coloquei 6 de cada lado, né? Para fazer a manga, que depois eu vou costurar aqui. Então, aqui também eu vou completar para fazer a cava do casaquinho, né? Então, eu vou começar pegando esses pontos primeiro daqui de uma das partes. Pego o primeiro bem aqui na ponta, amarro o fiozinho e vou levantar os pontos, igual eu fiz na parte das mangas. E vou pegando aqui em cada pontinho, um por um, até completar 23 pontos. Eu vou fazendo aqui e vou até o finzinho, né? Contando 23. Depois que eu coloquei os 23 pontos desta parte, eu venho aqui e vou continuar colocando pontos na agulha. E vou colocar 12 pontos. Depois que eu coloquei os 12 pontos na agulha, eu volto aqui para continuar pegando os pontos, deixo a manga, né, que a manga passo por ela, e venho aqui na parte das costas, ó. E desde o comecinho, eu vou começar pegando os pontos, que aqui eu vou ter que pegar 50 pontos, desde a pontinha até na outra pontinha. Depois que eu peguei os 50 pontos para a parte das costas, volto aqui para continuar novamente colocando 12 pontos, que é para a parte de baixo da cava. Colocados os 12 pontos, volto aqui, passo pela manga, né, sem fazer nada, e volto aqui para pegar os 23 pontinhos deste lado também. Desde o início aqui, eu vou levantando os pontos até chegar lá no final da carreira. Pegados todos os pontos pro corpo, fica assim. Os 23 de uma parte, os 12 pontos debaixo da cava, o das costas, a outra cava e a outra parte da frente. Com todos os pontos, somaram 120 pontos na agulha. Agora, aqui no avesso do trabalho, eu vou fazer uma carreira toda em tricô. Depois que eu fiz a carreira toda em tricô no avesso, volto aqui no direito do trabalho e vou fazer 4 pontos em tricô. O restante da carreira em meia, até chegar na outra extremidade para fazer 4 pontos em tricô também. Chegando aqui no final da carreira que eu fiz o começo 4 tricô, o restante em meia, finalizo com 4 tricô. E volto o avesso toda em tricô.
Terminei a carreira do avesso em tricô, aí volto aqui no direito e vou começar a fazer o ponto fantasia. A partir daqui eu vou começar a contar só para listar essas carreirinhas aqui para dar continuidade. Então, eu faço 2, 3, 4 pontos em tricô, 4 pontos em meia, dois pontos em tricô, quatro pontos em meia e vou fazendo assim, 4 meia, 2 tricô, 4 meia, 2 tricô, até o final da carreira. Chegando no final da carreira do ponto fantasia, fiz 2 tricô, 4 meia, e termino com 4 tricô. Volto a carreira do avesso toda em tricô. Terminei a segunda carreira do ponto fantasia, que é o tricô no avesso. Aí eu volto aqui na terceira carreira do ponto fantasia, vou fazer igual a primeira, que são os 4 pontos em tricô, quatro pontos em meia, dois tricô, 4 pontos em meia e assim por diante, repetindo a primeira carreira. Então, a primeira e a terceira são iguais e o avesso sempre em tricô. Terminada a terceira carreira do ponto fantasia, volto na quarta carreira e faço em ponto tricô no avesso. Depois da quarta carreira no avesso, em tricô, volto aqui no direito e vou fazer 4 pontos em tricô, o restante dos pontos em meia, até o final da carreira, terminando com 4 pontos em tricô. Terminando a quinta carreira com 4 pontos em tricô. Volto na sexta carreira do avesso, toda em tricô. Depois que eu terminei a sexta carreira do ponto fantasia, que é em tricô no avesso, volto aqui no direito do trabalho e vou começar tudo de novo, essa sequência de ponto fantasia, que é a primeira, né? 4 meia, 2 tricô, 4 meia, 2 tricô, volto a segunda em tricô no avesso, venho na terceira, faço sempre o pontinho de borda, que é 4 tricô. Aí faço 4 meia, 2 tricô, 4 meia, volto na quarta carreira em tricô no avesso, faço uma carreira toda em meia, sempre respeitando os 4 pontinhos de borda, e volto na sexta carreira em tricô no avesso. E vou fazendo essa sequência até fazer 9 a 10 desenhos de acordo com o tamanho desejado, para depois finalizar com um barrado no fim do casaquinho. Fiz 18 centímetros desse ponto fantasia. E para terminar fazendo o barrado, eu vou fazer carreiras
só em tricô. 8 carreiras só em tricô na ida e na volta, até completar 4 cordões em tricô. Terminei as 8 carreiras em ponto tricô, formaram 4 cordões. Agora eu vou arrematar todos os pontos. Posso arrematar assim mesmo, pegando 2, devolvendo 1, sem apertar muito, bem natural assim. E vou arrematando assim até o final da carreira. Arrematei todos os pontos. Agora aqui nesta borda, eu vou fazer umas carreiras em tricô para fazer o abotoamento do casaquinho. Então, eu vou pegar os pontos até chegar aqui perto no final do raglan, antes de começar a golinha. E vou pegar esses pontinhos aqui que estão salientes. Eu já vou aproveitar que a agulha tá aqui que eu arrematei. E vou pegando essas alcinhas aqui, ó. Eu pego ela e já trago o fiozinho para dentro, que assim já vai ficando uma carreirinha pronta. Vou no próximo e vou levantando assim os pontinhos neste lado do casaquinho. E vou fazendo assim alça por alça, até chegar lá perto da gola. Peguei 49 pontos aqui, mas pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do tamanho do corpinho que foi feito, né? E com muito cuidado para aqui também levantar nessa junção, para não ficar falha aqui. Aí eu volto aqui na carreira que tá no avesso e faço toda ela em tricô, sem apertar muito. E volto no direito do trabalho, também fazendo uma carreira toda em tricô. E volto a carreira do avesso, fazendo mais uma carreira em tricô. E volto no direito do trabalho, com mais uma carreira toda em tricô. Depois que eu fiz as 4 carreirinhas em tricô, formaram 2 cordõezinhos aqui no direito do trabalho. E agora eu vou fazer uma carreira para as casas dos botões. Então, eu faço um tricô, 2 pontos juntos e dou uma laçada. Aí, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 tricô, pego 2 pontos juntos e dou uma laçada. De novo, eu faço 6 tricô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pego 2 pontos juntos e dou uma laçada. Novamente 6 tricô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pego 2 pontos juntos e dou uma laçada. Já fiz 1, 2, 3, 4 casas. Aí, eu faço de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, pego 2 pontos juntos e dou uma laçada e sigo a carreira até o final em tricô. Então, assim eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 casinhas
para os botões. Se quiser fazer mais uma aqui, tudo bem. Depois que eu fiz as 5 casinhas para os botões, vou fazer mais 4 carreiras para completar mais 2 cordõezinhos depois das casas. Fiz mais 3 carreiras e formaram 2 cordõezinhos aqui no direito. E somaram 4 carreiras, né? Que eu vim uma, voltei 2, vim mais essa 3. Aí na 4ª carreira, vindo de cima para baixo, eu vou arrematar todos os pontos. Para fazer esse arremate, não pode repuxar os pontos para não dar defeito no trabalho, né? Então, eu vou fazer aquele pontinho de acompanhar os pontos, o arremate, né? Então, eu faço um tricô, faço o próximo tricô e derrubo esse de trás que eu fiz em cima desse. Bem soltinho para não puxar os pontos. Aí eu faço o próximo, pego esse de trás, passo por cima desse. Eu posso também fazer aquele que pega 2 juntos e devolvo um, mas daí tem que ser bem solto para não repuxar. Vou fazendo assim até o final da carreira. Terminei o arremate dessa borda, né? Aí fica esse fio, a gente corta um pouquinho a mais, vem trazendo aqui por dentro para ficar bem escondidinho para poder cortar. Então, ficou assim, esse acabamento para pôr os botões. E aí, eu vou fazer o outro lado, a mesma coisa que eu fiz nesse, igualzinho. Só com a diferença que não vai ter casas para os botões, que é onde eu vou pregar os botõezinhos. Então, nesse caso, basta pegar a mesma quantidade de pontos aqui, né? Pode pegar de cima para baixo, ou de baixo, de cima para baixo fica com o acabamento para dentro, bem direitinho, né? Que aqui eu peguei de baixo para cima, que eu peguei no direito do trabalho. E aqui também, eu venho aqui, pego os pontinhos, amarro um fio, né? E venho fazendo o mesmo trabalho que eu fiz do lado de cá. A parte do abotoamento ficou aqui onde eu vou colocar os botões, né? Esse que ficou com as casinhas. Pode fazer de um lado ou de outro, onde preferir fazer as casas. Pode tanto fazer assim, com esta parte pra cá, ou pode ser aqui também, fazer as casinhas aqui nesta parte também, tudo bem. E agora eu vou costurar, né? Aproveitei o fio que eu já tinha deixado aqui de reserva, se não tiver, coloca um fiozinho, né? Aí eu venho aqui neste lado, pego assim, duplo, os pontinhos assim, pra não desfiar, né? Aí eu puxo e volto aqui neste lado e pego aqui pra dar uma travadinha pra não desencontrar. Aí eu venho costurando aqui, pegando de lado. Um pouquinho de um lado, um pouquinho de outro. Vou costurando assim, fazendo coincidir bem aqui os desenhinhos, né? E vou fazendo assim, pegando um nozinho do lado, outro nozinho do outro. Não existe um lugar certo, porque como é um trabalho manual, tem irregularidades de um lado e de outro. Daí a gente vai dosando assim para coincidir bem e ficar uma boa costura. Coincidindo assim os pontinhos. Depois de costurado, ficou assim essa parte, né? Agora eu vou ter que continuar aqui. Coincidir bem esse desenho com este, né? E fazer da mesma forma que eu fiz lá na manga,
eu vou costurar primeiro de um lado, depois do outro. Aí eu venho aqui, ó, pego 2,5 aqui, bem aqui em cima do trabalho, não pego aqui essas bordinhas irregulares. E puxo, né? Aí eu venho aqui também, ó. E vou de um lado e de outro, ó. Pegando onde que é o ponto que se forma ali. E vou costurando até chegar e sumindo os pontos aqui. Ó, e vai sumindo com esses furinhos que estavam aqui. Aí fica assim bem feitinho, né? Aí eu venho aqui no avesso do trabalho, onde que tá a agulha. Se tem bastante fio, eu já venho trazendo ele por aqui, ó. Enroscando aqui de um lado e de outro, para poder passar lá pro outro lado, né? Se acaso acabou o fio, basta subir aqui e fazer um nozinho discreto para arrematar, põe outra linha, aí vem pro lado de cá. Aí quando vem pro lado de cá, gente, vem aqui neste lado. E aqui do lado direito, vamos costurar do mesmo jeito, lá da primeira parte que a gente fez. Pega de um lado, pega do outro, assim. E vai costurando, sumindo com todas as imperfeições. Vai sumindo com todas as imperfeições assim. Onde tem um furinho, vocês vão trabalhando, ó. Aí passa a agulha por dentro para arrematar aqui. Aqui basta ir passando o fiozinho entre os outros. E aí, se quiser, dá até para desfiar assim que eu gosto de fazer. Passo uma parte aqui dentro, né? Assim. E amarra bem o fiozinho, que daí dá um nó bem pequeno. Fica muito bom esse acabamento. Aí depois de dar uma boa amarradinha assim, aí pode cortar. Fica assim a costura. Depois de costuradas as manguinhas, né? Ficam esses fios soltos, né? Aí vocês fazem um bom acabamento, e quem vai fazer só em tricô não sabe fazer crochê, aí faz um acabamentinho bem bom aqui, ó. Tem esse fio aqui, em vez de cortar ele ficar uma ponta aí, a gente vai trazendo ele por dentro assim, ó, né? Sem repuxar muito, né? Vai consertando assim os defeitinhos que tem e vai trazendo ele assim, num ponto e outro, para esconder bem. Aí quando estiver bem distante assim da beira do casaquinho, pode desfiar o fio, né? Que nem eu sempre faço. Desfio o fio. Passa uma parte dentro de algum pontinho.
Daí pode amarrar. Dando um nozinho, né? Deixa bem forte assim. Aí pode cortar. Que fica bem imperceptível o acabamento. Pode fazer isso aqui na barrinha, também na golinha, né? Arrumando as irregularidades que tem. Depois de costurado as manguinhas, costurei os botõezinhos também. E eu vou passar as medidas para vocês. Aqui na manguinha, no total 19 centímetros. Aqui só na parte do corpo deu mais ou menos 20 centímetros. Na largura 29 centímetros. Na pala 10 centímetros. A parte de trás fica assim. Espero que vocês gostem. Bom trabalho a todos.